E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor e nutricionista Diego Freitas e hoje eu vou estar fazendo um vídeo de um assunto teórico que, na minha opinião, é o assunto mais importante assim que eu já tratei e é um assunto que é o básico, né? É, quando eu falo que quando eu faço algumas críticas à ciência em alguns vídeos atrás aí, muito passa por isso, né? Eu acho que as pessoas querem muito saber o que saiu em 2019, o que vai sair em 2020, mas se esquecem de aprender o básico, né? A maior parte dos problemas você resolve com o básico, né? Com conhecimento assim que já se, até porque é um conhecimento muito mais seguro, que já se aplica há muito tempo. Então, quer dizer, eu acho que a gente vive um momento que a gente desvaloriza um pouco o conhecimento já consolidado em prol do conhecimento que está sendo descoberto agora e que muitas vezes é muito passageiro, é muito flutuante, assim, uma hora tá para lá, uma hora tá para cá. E na maior parte das vezes, se você souber o básico, você não vai se enganar, né? Quando alguém aparecer com uma novidade aí absurda, aí tu já vai, opa, tá contradizendo um princípio básico, uma lei básica. Então, provavelmente está errado, a não ser que você reinvente a roda, né? As leis básicas, os princípios de alguma ciência, eles são elementares e eles são muito mais difíceis de serem derrubados, né? Porque eles se mantêm ao longo do tempo. Então, seguindo essa lógica, eu vou falar hoje sobre os princípios do treinamento, tá? Apesar de serem chamados de princípios do treinamento, para mim eles também se aplicam à nutrição, principalmente à nutrição esportiva, né? Que é hoje em dia o que a gente acaba que espera de todo mundo, né? Pratique alguma atividade física, faça uma alimentação adequada. As pessoas acham também que nutrição esportiva é só para atletas de alta performance, e não necessariamente, né? Se você pratica sua atividade física, você espera ter algum resultado, né? Você vai para academia, passa uma hora e meia lá, para de repente no pós-treino ali você dar um mole, não comer adequado e acabar, vou dizer, talvez não excluindo os resultados por completo, mas diminuindo, né, o alcance dos seus resultados. Talvez você poderia ter um resultado melhor se você comesse os alimentos adequados, que fossem dar o suporte adequado, né, para você ter esses resultados. Então o vídeo que eu vou fazer hoje ele é fundamental por falar desses princípios, né, que responde a maior parte das dúvidas, das polêmicas aí que tem surgido aí nos últimos tempos com relação tanto ao treinamento e até como a nutrição, beleza? O primeiro princípio do treinamento que puxa a fila é o princípio básico da vida humana na Terra, que é o princípio da adaptação, né? Se o ser humano não tivesse a capacidade de se adaptar, né? Princípio 1, adaptação. Se ele não tivesse a capacidade de se adaptar à vida na Terra, em prol desses diferentes climas, né, diferentes ambientes, já teve na África, já foi para a Europa, já foi para... Essa aqui já virou uma bola de gelo, já teve calor, tem tempo de seca, de estiagem, dilúvio, tem de tudo. E o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar, né? Ou seja, você dá um estímulo, né? Esse estímulo ele gera um estresse, uma perturbação. A partir dessa perturbação, o nosso organismo ele gera determinadas respostas, né? Ele demora um tempo para se recuperar, né? Que é o que a gente chama de pós-exercício. Às vezes a pessoa acha que faz exercício, ela melhora imediatamente, né, como se fosse um efeito agudo. Não é. O exercício ele tem um efeito positivo de maneira crônica, né, do médio para o longo prazo, que é o quê? Você dá esse estímulo, isso gera uma perturbação, um estresse. Por isso que a gente até não recomenda a pessoa que já está um pouco adoecida, comunidade abalada, de repente fazer o exercício, que pode piorar. Seria um estresse por cima de outro, né? Então o exercício ele é um estresse. Naquele momento ele está estressando o seu corpo. A partir do momento que você vai se alimentar, você vai para casa, você descansa, né, dorme, aí de repente dá 24 horas, 48 horas, o seu corpo, ele, a partir desses estímulos, né, desse estresse, dessa perturbação, isso gera diferentes cascatas de reações bioquímicas, né, que a gente fala, sem entrar em nada muito específico, gera respostas. Né? Por exemplo, o desbalanço energético, a perturbação energética, né, diminui as reservas energéticas, você aumenta o número de AMP, você gera um estresse energético, começa a faltar energia. Essa falta de energia é um estímulo para a biogênese mitocondrial,
que é o aumento do número de mitocôndrias, que gera condicionamento, melhora o metabolismo de gordura, né? Esse é um exemplo de perturbação, né? A perturbação da energia, você gastou a energia que estava no seu corpo, e essa perturbação ela gera uma resposta, né, que é a biogênese mitocondrial. Outro exemplo é a síntese de proteína, você gera dano muscular, você gera microlesões na célula muscular. Essas microlesões elas são um estímulo, né, para a síntese de proteína, ou seja, o seu corpo começa a produzir mais aminoácidos e mais proteínas a partir daquele dano que foi detectado. E você tende, se você se alimentar bem, se recuperar, se esse estímulo for exagerado, se ele for exagerado, você pode até causar uma lesão. Por isso que tem, mas eu vou entrar nisso, tem o ponto ótimo ali para você dar esse estímulo, ele gerar essas microlesões na medida certa. Você se alimenta, descansa e você geralmente gera hipertrofia muscular ou pelo menos ganho de força, né? Coordenação motora também em alguns casos. Enfim, não por essa reação, né, mas por outras. Esses são dois exemplos das principais adaptações que ocorrem por causa do exercício, né? Você gera um estresse, né? Gera um estímulo, estresse, resposta do organismo frente a esse estresse e ele tende a supercompensar, né? Que a gente chama de adaptação, né? Ele se recupera um pouco melhor, né? E aí a partir do momento que ele está um pouco melhor, você dá outro estímulo e assim sucessivamente. Por isso que a gente fala que é uma melhora crônica, né? Nem sempre você vê essa melhora de um dia para o outro, mas de uma maneira crônica você consegue perceber. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que eu queria levantar é o princípio da continuidade, né? Também não, por que eu falei? Tem um tempo ótimo, porque você deu o estímulo, né? O estresse, seu corpo recuperou, supercompensou. Se você não der outro estímulo, ele tende a voltar para o limiar inicial, o limiar de base, né? Por exemplo, a hipertrofia muscular. Nosso corpo não vai manter um grande volume muscular se você não bota aquilo ali para trabalhar. Ele vai entender que é desnecessário, é gasto de energia desnecessário você manter uma elevada musculatura sendo que você não utiliza. Então quando você para de fazer o exercício, você tende a voltar ao seu normal, né? Então você tem esse segundo princípio que é o da continuidade, né? Então começou a adaptação e continuidade, que é o que? Você dá um estímulo, recupera, supercompensa, dá outro estímulo e assim sucessivamente, né? Só que o que acontece? Se você dá sempre o mesmo estímulo nessa continuidade, você tende a se adaptar, né? Como eu falei, e isso deixa de ser um estímulo. Você também pode até tender a voltar ao plano inicial. E aí você tem o estímulo, o princípio 3, que é a sobrecarga. Você quando vai aplicar o princípio da continuidade, você também vai aplicar o princípio da sobrecarga, que é de aumentar de algum modo, né, a intensidade, a sobrecarga desse exercício, a ponto de gerar um estímulo de novo, né, e você gerar todo esse processo de estímulo, desordem, adaptação, recuperação, supercompensação, beleza? Então já foram 3. Só que para você aumentar essa sobrecarga, você tem basicamente duas maneiras, né? Tem mais uma que eu ainda vou citar, mas as principais são duas maneiras. Você aumentar o volume de treino, né? Já foram 3, então aumentar o volume. Você tem um princípio, né, relacionado, eu vou botar o princípio 4 como os dois, que é a tensão, volume e intensidade, que é uma das maneiras de você aumentar a intensidade do treino, né, dar essa sobrecarga. Você pode aumentar o volume, né, você, por exemplo, fazia 20 minutos de exercício, você passa a fazer 25, ou você faz os mesmos 20 minutos de exercício com mais intensidade, um pouco mais de carga, um pouco mais de velocidade, né? Então, quer dizer, são duas possibilidades. Aí você começa a você tem outras possibilidades, né? Mas eu vou explicar de uma maneira básica, que para a gente não alongar demais, também não complicar. Mas de uma maneira básica, você aumenta o volume, da sobrecarga do exercício pelo volume, né? Aumentar o volume de exercício ou aumentar a intensidade do exercício. Então esse foi o princípio 4. Só que tem mais uma maneira também de você aumentar a intensidade do exercício, que é variando os exercícios, modificando alguma coisa com o exercício, né? É o princípio que a gente chama de variabilidade, que é o quinto, né? Esse quinto princípio ele também fica sobre uma tensão, né, com a especificidade, que é para você não fugir demais, né, não variar demais, você tem que ter alguma especificidade.
né, com relação ao exercício, que é aquilo que a gente fala, o cara que corre, nem sempre ele nadar vai fazer ele ganhar condicionamento na corrida. Por quê? Porque foge à especificidade, é muito diferente. Agora, se ele varia um pouco o local de treino, varia um pouco a intensidade, varia um pouco, faz um pouco de subida, um pouco de descida, oscila o terreno, faz uma areia, pode ser positivo, né? Mas aí, como eu falei, você está numa tensão, você tem que saber variar, não pode variar em excesso. Se você varia demais, você foge da especificidade. E se você for específico demais, você acaba ficando só dependente do volume e da intensidade. E uma hora você não vai conseguir mais aumentar a intensidade e aumentar o volume. Então você tem que utilizar também a variabilidade, né? Então esses princípios eles ficam meio que sob tensão, né? Onde você tem que ter um equilíbrio, né? Uma interpretação em cada situação, entender onde você vai utilizar mais a variabilidade, qual o momento, aí a gente começa a entrar até na ideia de periodização, né? E qual o momento da periodização você vai utilizar mais a especificidade, mais a variabilidade. De uma maneira geral, eu vou adiantar aqui para vocês, posso até fazer um próximo vídeo, mais próximo da competição, né? Você utiliza mais a especificidade, né? Nesse período pré-competitivo também você já aumentou mais a intensidade. E no princípio, né, a gente utiliza mais a variabilidade, aquela né, da periodização clássica, no modelo clássico, onde você vai aumentando o volume e utiliza mais a variabilidade no primeiro período de base. E no segundo período você utiliza mais a intensidade e mais a especificidade. E aí você faz a parte de treinamento reduzido, né, para dar um descanso fisiológico e psicológico para o atleta. E aí vai para a competição em crescente, né? Enfim, isso aí é outro assunto mais complicado, que não é a intenção misturar, mas só para entender como é que dá para você usar variabilidade e especificidade. Normalmente a gente está usando um pouco de tudo, né? Você varia um pouco, é específico um pouco. O que muda é que há momentos que você usa mais um, há momentos que você usa mais o outro. A intensidade e o volume você também está o tempo todo. A gente tem os estudos mais recentes mostrando a importância da periodização ondulatória, né? Essa alternância de cargas ondulatória. Você ora trabalhar com volume, ora trabalhar com intensidade. Apesar desse modelo clássico ainda ser utilizado bastante, ele não é o único modelo, né? Você pode variar isso aí, enfim, você pode. Eu acho que sempre o treinador ele tem que ter assim, o bom senso e a sensibilidade. Eu falo que a pressão do exercício é uma arte, né? Você tem que ter a sensibilidade de quando usar o que, é saber por que está usando cada coisa, né? E não apenas seguir protocolos. Esses protocolos eles precisam se adaptar a depender do esporte, a depender, né, do indivíduo, a depender da competição ou das competições, né? Enfim, mas tem os modelos clássicos também que servem de inspiração. Não quer dizer que você vai usar exatamente aquilo, mas você se inspira naquilo e daquilo você parte para adaptar ao seu modelo, né? O modelo do seu aluno, do seu atleta, do seu paciente, né? Enfim, só faltam mais dois, tá, pessoal, para eu não me alongar demais por aqui. Tem outros, mas eu acho que esses são os principais, que é o princípio da individualidade biológica, né? É que a gente sabe que cada indivíduo ele se adapta ao exercício de uma maneira diferente, né? Sabe que se você der os indivíduos ele têm essa capacidade de resposta a esse estímulo, né, que eu falei lá no início da adaptação, de maneira diferente. Alguns respondem mais, alguns respondem melhor, alguns respondem menos, né? Alguns respondem mais com intensidade, alguns respondem mais com volume, alguns respondem mais com variabilidade, alguns respondem mais com especificidade, enfim, vai depender também, sempre adaptando ao indivíduo, né? A partir dessa individualidade biológica, o pessoal coloca também alguns aspectos culturais, né? Eu tento trabalhar um pouco na minha tese de doutorado, separando um pouco essas questões culturais, né? Que também os gostos do indivíduo, os hábitos, né? A cultura dele, também tudo isso é importante, o histórico, o passado dele, né? O histórico de treino. Muitas vezes o indivíduo está acostumado a treinar de um jeito, você muda totalmente aquilo, sob certo aspecto pode ser positivo, mas sob certo aspecto pode ser negativo. Isso tudo vai estar contando, né? Que eu chamo de individualidade sociocultural ou sociocorporal. Isso eu vou estar trabalhando, é um conceito que eu quero trabalhar na minha tese de doutorado. Eu não vou adiantar muito, porque eu ainda não defendi a tese, né? Então eu preciso, mais para frente, posso fazer um vídeo só, tentando explicar essa noção que eu tento trazer, né? Então é basicamente isso, você também saber adequar, né, ao indivíduo,
né, que está ali. A gente sabe que tem fatores genéticos, fatores culturais e, enfim, que tornam esse indivíduo, como o nome já diz, é um indivíduo particular, né? Então você tem que ter essa adaptação a esse indivíduo, né? E para fechar, eu acho que não são nem dois princípios de treinamento, mas eu gosto de incluir nessa parte da apresentação, que é tanto a fundamentação teórica, né, você ter suporte, né, ter os estudos científicos mostrando como essa intensidade tem sido utilizada, como essa variabilidade tem sido usada em cada esporte, em cada tipo de pessoa, ou se a pessoa é hipertensa, enfim, se é diabética, cada indivíduo vai ter a sua particularidade. Aí nisso os estudos são importantes, né, quando eles esmiuçam, jogam na prática, tudo isso é lindo, mas, né, é muito subjetivo, né? Eu estou falando em conceitos abstratos, é difícil você mensurar. Então os estudos eles vão dar esse suporte de você conseguir mensurar. Será que eu começo com 5 quilômetros ou eu começo com 50 quilômetros com o indivíduo? Só para dar um exemplo bem assim, né? Para você entender né, como aplicar a fundamentação teórica, ela vai te dar esse suporte, como tem sido. É bom você olhar sempre os estudos crônicos também, né, as revisões de literatura, elas vão dar esse suporte teórico e juntamente, né, com a criatividade do treinador, até certo ponto, né, eu sempre gosto de ressaltar isso, né, também ser criativo demais, eu também não, eu acho que você tem que estar sempre dosando, né, um pouco de fundamentação, um pouco de criatividade, né, que dá esse tom da prescrição ser uma arte, né? Porque cada situação é uma situação. Então, eu acho que hoje em dia a gente vê, ciência. Tá bom, mas a ciência ela trata do universal. Você vai ter que pegar aquele conhecimento e aplicar numa situação particular que nunca foi estudada em estudo nenhum. Você tem aquele estudo genérico, geral, assim, aquele caso controlado. E como é que se aplica isso e aplica no particular, né? Então, quer dizer, Aristóteles já tinha pegado essa diferença há mais de 2000 anos. Hoje em dia o cientista esqueceu, ele acha que é a mesma coisa, assim, pegar aqueles 10 indivíduos lá que ele fez o estudo e se aplica para os outros 7 bilhões de pessoas sem problema algum, e não é assim. Você tem uma situação genérica, você tem uma coisa controlada, eu chamo até de um simulador, né, que é a ciência, e você precisa de um ser intelectual, um profissional que domina os conceitos, que domina os princípios daquela ciência, para ele fazer essa aplicação na situação real e particular, né? Que não vai ser igual ao estudo, nunca é igual, né? Mesmo se fosse aplicar de novo nos mesmos casos, normalmente de um dia para o outro você tem que adaptar alguma coisa. Então, quer dizer, nunca a situação é igual, né? Esses dias até um cientista muito renomado da área fez um post sobre isso, até comentei, né? Porque assim, o cientista não pode achar que só justificar que é científico como se aquilo ali, né? Você precisa interpretar esse conhecimento e saber aplicar. A objetividade nunca é total. Vai ter um grau de subjetividade e de interpretação, não tem como. A não ser nas ciências matemáticas, mas não é o caso, né? Então, pessoal, basicamente era isso aí que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acho que essa é o vídeo mais importante que eu já fiz. Assiste 2, 3 vezes esse vídeo aí, manda para seus amigos, compartilha, comenta, diz aí se você quer algum assunto na próxima. Dentro das minhas limitações, das minhas possibilidades, eu posso tentar fazer, né? Acho que nem todo assunto eu domino também, apesar de eu gostar de estudar um pouco de tudo, né? Às vezes as pessoas pedem um assunto que eu precisaria estudar. Eu estou esse ano, né, como eu falei, eu estou para defender a minha tese no final do ano. Tá complicado de eu pegar temas específicos que eu não domine. Mas a partir do ano que vem eu quero dar mais atenção, né, com um pouco mais de tempo, dar mais atenção aos vídeos, beleza? Mas pode anotar as sugestões que eu já tenho uma listinha que eu vou só anotando, beleza? Comenta aí, compartilha com seus amigos e dá um like aí também porque ajuda, beleza? Até a próxima aí. Abraço.